tive a honra de ser o presidente da Associação Brasileira de Startups. Foi um período muito legal, de muito aprendizado, mas desde cedo eu comecei a perceber algumas coisas esquisitas. Eu via que as startups nasciam muitas vezes na tentativa e erro, de uma forma copiada, pouco pensada e muito pouco baseada em ciência. Eu vou te contar uma história. O Groupon, que ficou famoso como o primeiro site de compra coletiva que já existiu, ele não era compra coletiva no início. Ele era um site para juntar pessoas em lugares para fazer protestos, petições, enfim, lutar contra alguma causa. A verdade é que na primeira experiência que eles encheram um restaurante, uma pizzaria, eles perceberam que o grande barato, a grande possibilidade daquela startup não era só protesto, e sim juntar gente num lugar para consumir, no caso pizza, ou num hotel, e surgia assim a compra coletiva, ou seja, na tentativa e erro. Atirou no que viu e acertou no que não viu. Para continuar esse flow, no Brasil surgia o peixe urbano. O peixe urbano basicamente copiou o que o Groupon fez nos Estados Unidos. Então nascia aí uma segunda startup com base na cópia e não muito na ciência, não muito na metodologia. Essa história parecida aconteceu com quase todas as startups que você conhece, inclusive as mais famosas. Aconteceu com o Instagram, com o Skype, com o Facebook, com o Pinterest. Todas elas passaram por esse processo de tentativa e erro e, enfim, praticamente contando com a sorte. Era interessante que nessa época subia muito empreendedor no palco para apresentar sua startup falando assim: eu quebrei já 5 startups antes dessa, e todo mundo aplaudia. O errar e acertar ficou tão comum que passou a ser chique o empreendedor falhar muito. De novo, isso me chamava uma atenção esquisita. O modelo das startups, naturalmente, é de criar um produto mínimo viável e testar. Joga essa ideia para o mercado e deixa que o cliente analise e te dê um feedback. Não é que é errado ouvir o cliente sabe muitas vezes o que gosta ou o que não gosta, mas do ponto de vista de criar empresas, soluções ou inovar, tem 2 camaradas que eu respeito muito. Steve Jobs falava que se ficasse ouvindo os clientes, nunca teria lançado o iPod e o iPhone. Henry Ford disse que os clientes pediam carruagens maiores com espaço para mais um cavalo. Ele disse não e criou o carro a combustão. O cliente muitas vezes não serve para você criar produtos ou inovar. Quem sabe disso é você. Isso que eu estou falando, pessoal, é em pleno século XXI. O homem daqui a pouco está pisando em Marte, a inteligência artificial está super avançada e a medicina não para de ter avanços. Não é possível que na metodologia de negócios, na criação de produtos, no encantamento de clientes, a gente continue se embasando, muitas vezes na tentativa e erro, na cópia, ou até mesmo em gênios. A Apple só existe por causa da genialidade do Steve Jobs. Nossa, Elon Musk que criou a SpaceX, sem ele nada disso seria possível. Essa sensação que só pessoas geniais com dom podem criar coisas muito interessantes é muito incapacitante para nós empreendedores que eventualmente não nascemos com esse dom. Essas histórias de tentativa e erro e falta de ciência não são só de startups. Empresas pequenas, médias e de economia convencional vivem isso. A sua carreira foi isso um pouco. Quem disse que você não decidiu o que você ia estudar com base às vezes no que seu pai e sua mãe queriam para você, ou que o mercado estava pagando mais, ou que todo mundo estava indo? É muito difícil a gente ter uma bola de cristal no norte de que caminho seguir para obter sucesso. A grande verdade é que nos últimos séculos pouca coisa mudou em termos de criar produtos, fazer negócios, encantar clientes. A real é que business e ciência são um pouco brigados. Em 2009 eu vendi a minha empresa, fiquei com bastante dinheiro e bastante tempo e resolvi me dedicar exclusivamente a criar uma fórmula geral de sucesso, uma metodologia geral que criasse produtos e serviços que encantassem os clientes. A boa notícia é que eu consegui chegar nessa fórmula. Eu quero te convidar para ouvir qual foi o meu processo para chegar a esse ponto. Para começar esse processo de pesquisa, eu notei que eu tinha 2 caminhos a seguir. O primeiro era estudar todos os produtos de sucesso do mundo, então eu teria que estudar o mercado de sorvetes e suas nuances, como funcionava o mercado de extintor de incêndio, por que o filme de Hollywood tal fez sucesso e outro não. Eu demoraria uma vida inteira se eu quisesse estudar o lado produto para tentar chegar a uma fórmula geral. Eu percebi que a única maneira de conseguir chegar nessa fórmula era estudar a única coisa em comum que todos esses produtos e serviços tinham, que era o cliente humano. Então, meu caminho era saber de tudo sobre eletrificação, sobre como deixar um humano encantado, interessado e, em última instância, comprando o seu produto. Tinha um grande desafio em tentar entender a cabeça do humano, porque eu sou nerd de formação. Programo desde os 7 anos, sou hacker, sou empreendedor, mas nunca parei para estudar a cabeça do humano. Mas algo me dizia que não ia ser tão difícil. De uma certa forma, eletrificar a cabeça do ser humano pode ser...
Até um grito estranho, um berro, um susto desse, eletrificou sua cabeça. Outra maneira, por exemplo, poderia ser: o que esse maluco está dando palestra no TED de óculos escuros? Você pensou nisso, te eletrificou de uma certa forma. E para não reinventar a roda e começar a estudar a cabeça do humano sozinho, eu fui atrás do pai, Sigmund Freud. Freud, em resumo, me ensinou algumas coisas importantes. Ele disse que a cabeça do humano, a cabeça do cliente, é dividida em id, ego e superego. Basicamente, o id é o nosso lado bicho, é o nosso lado animal. O superego é tudo que suprime o animal. Você não pode andar pelado na rua, você não pode roubar nada, você, enfim, tem que ser um cidadão direito. E o ego é basicamente o que faz o meio de campo entre o id e o superego. Então, por exemplo, se você vê uma menina bonita, o seu id animal ia pular para cima dela como um Neandertal e estuprar essa menina. O superego fala: não faça isso, você vai acabar sendo preso, não é assim que funciona. E o ego faz o meio de campo, ele fala: calma, id, convida ela para comer um sushi, troca uma ideia, que quem sabe você não vai acabar chegando no mesmo final. Então essa divisão de id, ego e superego foi muito importante no meu estudo. Freud também fala muito sobre falo, castração, poder, e sobre que tudo que move o ser humano é principalmente a força libidinal, a força sexual. Esses pontos me deram os seguintes insights. Para a gente vender bem, encantar, a gente tem que vender para um cliente egoísta, para o lado id, para o lado bicho dele. Ele quer ganhar vantagem, ele quer se dar bem de alguma forma. Se a gente puder fazer esse cliente se sentir, de uma certa forma, fodão, isso vai apontar positivamente no sucesso da nossa startup ou da nossa empresa. E para completar, se a gente mexer com a força libidinal, alguma coisa ligada a sexo, procriação, sim, também vai contar positivamente. Isso me deu alguns insights interessantes. Por que o Instagram fazia tanto sucesso numa época que o Facebook já estava fazendo tanto sucesso? Afinal, eram redes sociais muito parecidas. Percebi que o Instagram oferecia filtro para deixar a foto que você tirava muito mais bonita e deixar todo mundo te achando assim um fotógrafo mais fodão, vamos dizer assim. Ponto para o Freud, no ponto de vista de deixar o usuário se sentindo o máximo. Isso era 2012, nessa época o Tinder estava fazendo muito sucesso. E o Tinder é fácil, porque ele trabalha com a energia libidinal, que Freud fala. O Uber também era uma espécie de carro preto lindo, que oferecia água gelada, o chofer abria a porta pra gente, que fazia o usuário se sentir fodão de uma certa forma. Fiquei super empolgado, comecei a analisar tudo e comecei a querer explicar, por exemplo, o McDonald's. Que você vai no McDonald's, come um Big Mac e você se sente libidinal, fodão. Não. Começou a já não funcionar ali. E nessa hora eu percebi que eu tinha que voltar para a prancheta, estudar mais. Eu expandi meus estudos, comecei a estudar história, religião, filosofia, até esoterismo. Uma coisa que marcou muito a cabeça do humano foi há 9.000 anos atrás, quando surgiu um controle maior da agricultura e da pecuária. Nessa situação, o homem, que era nômade, conseguiu virar sedentário, ou seja, passou a ficar estabelecido num lugar único. Antigamente, você podia fazer todo tipo de atrocidade, qualquer coisa você fugia como nômade. Agora, no mesmo lugar, alguma ordem maior, alguma organização maior tinha que acontecer. E a principal força de organização da sociedade nesse momento foram as religiões. Nessa época eram religiões pagãs, só que isso acontece até hoje em dia. A religião foi um elemento grande de controle da sociedade e isso se deu muito pela supressão do homem, principalmente do id. Então, cada vez mais para a religião era importante que o homem ficasse calmo, seguro, controlado, deixasse o id de lado e o superego passasse a ser a coisa mais importante. Tudo bem, fez sentido. Nessa época era muito bagunçado mesmo, muito bárbaro e teve que ter esse controle da sociedade para a gente chegar até hoje com ciência, com tecnologia, com as coisas funcionando como estão até hoje. Só que, na minha opinião, surgiu aí uma contradição importante entre religião e Freud, onde Freud claramente dizia que o que eletrificava mais era o id, era o homem egoísta, e a religião via com um contraponto, falando muito mais para o ser humano ser pelo outro, para o outro, não ser tão egoísta, não pensar só em si. E esse ponto me deixou muito ligado e eu fui estudar quais foram as ferramentas que, principalmente no caso mais contemporâneo, a igreja usou para controlar o humano. E a principal coisa que me apareceu um dia tomando banho foram os 7 pecados capitais, que de uma certa forma listavam tudo que era feio, tudo que não podia no humano e tudo que era muito id. E ali eu fiquei ligado que podia ter uma pista. Ao sair do banho nesse dia, a primeira coisa que eu fiz foi testar os 7 pecados em negócios. E aquele que eu tinha falhado lá atrás, o McDonald's, o Big Mac, foi o primeiro que eu testei. E eu percebi que o McDonald's de cara oferecia gula, porque era comida, avareza, porque era um lanche barato, e preguiça, porque era um lanche rápido. E lembra o Instagram, que eu expliquei com a metodologia de Freud, falando do filtro da foto, que ficava melhor? Eu percebi que o Instagram praticamente gabaritava os 7 pecados capitais. Então tinha bastante ira, que é o que viraliza, inclusive, muito no Instagram, inveja, vaidade, ganância. Isso foi me deixando cada vez mais empolgado.
Eu percebi que não só o Instagram, como marcas como Starbucks, Coca-Cola, Apple e muitas outras também incorriam em usar os 7 pecados capitais. Não só produtos ou serviços. O futebol. Por que o futebol é tão amado? É um dos poucos lugares que você pode xingar o outro time, o juiz, trabalhar com a ira, ter a vaidade de usar o manto sagrado do seu time. E eu fui vendo aquilo, foi fechando muito bem e dando muito certo na teoria dos 7 pecados. E eu não parei por aí. Algumas coisas muito inusitadas começaram a se mostrar com base nos 7 pecados também. Vê o Bob Esponja, por exemplo. Não são 7 personagens à toa. Dá uma olhada. Eles representam os 7 pecados capitais. Os 4 carros principais da Tesla, o modelo S, o modelo 3, o modelo X e o modelo Y, não à toa produzem essa imagem que vocês vão ver agora. Eles juntos formam a palavra sexy. A turma da Mônica tem a Magali com gula, a Mônica com ira, o Cebolinha com inveja, o Cascão e o Chico Bento com preguiça. E por aí vai. Não vai dar tempo de dar todos esses exemplos aqui, mas eu peço que você já ligue a sua cabeça e comece a pensar nos produtos e serviços que você é apaixonado, para você entender que por trás tem muito dos 7 pecados capitais. Nesse momento, várias empresas e pessoas começaram a usar o Sexy Canvas nesse formato, com os 7 pecados capitais, e muita coisa começou a dar certo. Eu já estava me achando o máximo, né? Já pronto assim para falar, nossa, descobri finalmente o Eureka, o santo grau de fórmula de produtos de sucesso. Só que quando eu me deparei com essas imagens aí, cachorros fofinhos que viralizam, momentos engraçados, stand-up comedy, Whindersson Nunes, Porta dos Fundos e muitas outras coisas, eu via que eu conseguia explicar com os 7 pecados, mas não 100%. E então alguma peça faltante me fez voltar novamente à prancheta para entender o que estava acontecendo. Depois de muito estudar, eu concluí que a peça que faltava era a criança interior que existe em todo adulto. E ficava fácil de entender, porque a criança gosta do bichinho fofo, da diversão, da coisa engraçada, do Whindersson Nunes. E eu usei base também de pirâmide de Maslow, que são as necessidades básicas de uma criança. Tudo funcionou muito bem, vocês podem ver aqui quais são os 7 itens que eu consegui concentrar da criança interior que mais importam no estudo do Sexy Canvas. E para vocês entenderem ainda mais, foi mágico que eu vi que o futebol que eu julgava que era basicamente vaidade, ira, inveja, etc., tinha muito mais até da criança interior. Porque no futebol você quer cantar o hino junto com o seu time, que é o pertencimento. Você tem a diversão, que é o jogo do futebol em si, que tem um final inesperado. Você tem a curiosidade, o susto de não saber o que vai acontecer e muito mais. Então o futebol não tem sucesso só porque ia bem nos 7 pecados. Ele também vai muito bem na criança interior. E dessa forma eu consegui consolidar o Sexy Canvas de uma vez. Tá aí para vocês darem uma olhada. É importante você notar que, diferente dos outros canvas do mercado, que são focados no produto, o Sexy Canvas é um canvas das emoções humanas que seu produto gera no cliente. Ele é diferente. E aqui tem alguns canvas preenchidos, que eu não vou poder passar um a um agora, mas para vocês entenderem como funciona. Muitas pessoas me perguntam por que o nome Sexy Canvas e até acham que eu só estou falando de luxúria, de erotismo. A verdade não. O nome sexy é uma homenagem à teoria da sexualidade de Freud, que é a base de todo o trabalho do Sexy Canvas. Para você entender melhor, eu vou te contar uma história. Um banco de sangue. Não tem nada menos sexy que um banco de sangue. Aliás, um banco de sangue não é nenhum business, mas o Sexy Canvas pode funcionar. Como? Um banco de sangue na Suécia resolveu fazer o seguinte: você doa sangue normal, seu sangue fica lá congelado. Daqui a 3, 4 meses, quando o seu sangue é usado, você recebe um SMS, um WhatsApp dizendo assim: prezado Renato, muito obrigado. Hoje seu sangue salvou a vida da Lúcia. Volte sempre. Só de mudar uma forma de comunicar com o cliente, ele fez com que o Renato se sentisse vaidoso, porque ele virou um super-herói, salvou uma vida, sentisse também amor e pertencimento, que são itens da criança interior. Então tá aqui um exemplo ótimo que te diz que Sexy Canvas não é sobre erotismo, Sexy Canvas pode aumentar e potencializar qualquer negócio, e você não precisa gabaritar como futebol, como funk ou como Bob Esponja todos os itens do Sexy Canvas. Aqui, no caso, eles mexeram em 3 itens e já foi um grande sucesso. Aliás, eu trouxe esse modelo para o Brasil e muitos bancos de sangue por aqui já estão usando a mesma forma. As pessoas me perguntam muitas vezes para que serve o Sexy Canvas, se é para marketing, se é para quê? Comunicação. E a verdade é que o Sexy Canvas é uma metodologia que muda tudo. Ela muda a energia que a sua empresa quer passar, muda a sua marca, muda a sua comunicação, muda o seu marketing, muda o seu RH, mas a principal transformação que o Sexy Canvas faz na sua empresa é mudar o seu produto. Porque se o seu produto já for sexy ao nascer, você até não vai precisar fazer tanto marketing para vendê-lo. Ele não serve só para empresas e produtos e bancos de sangue e futebol. Ele serve primordialmente para você. Você também é um produto, você interage com o meio, você é julgado, você é analisado e você é consumido. Se você não produzir as mesmas emoções eletrificantes que, por exemplo, o iPhone produz,
você de uma certa forma vai ser uma pessoa que vai impactar menos, vai ser menos lembrada, vai dar menos saudade. Eu quero terminar te deixando duas perguntas. Você já parou para pensar se seu produto, sua empresa é sexy? E você? Você é sexy? Obrigado.